Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, amém? Aleluia. Estamos felizes também porque essa manhã nós tivemos a nossa segunda rede de pastores e foi uma manhã poderosa de Deus lá na igreja Louvor e Adoração. Meus irmãos, Deus está fazendo algo lindo. Estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. Quem lembra do pastor Paulo Adão que pregou a semana passada? 3 horas de palavra aqui, quem lembra? Pastor Paulo Adão, eu saí ali fora e falei para ele: pastor, estamos com um projeto de rede de pastores aqui e estamos começando e compartilhando com ele. E ele falou algo que me marcou. Ele disse o seguinte: pastor, o Senhor Jesus, o diabo, ele não fica preocupado com a igreja cheia. O diabo não está nem aí para a igreja cheia. O diabo não está nem aí para a estrutura de igreja. Mas o diabo fica apavorado quando ele vê pastores unidos. Quando ele vê pastores unidos, ele fica apavorado. E é isso, irmãos. É o que Deus está fazendo nesses dias. E eu louvo ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Orem pelos pastores, orem pelas igrejas. Deus tem feito coisas maravilhosas e irá fazer coisas maravilhosas através dessa unidade para a glória do Senhor. Quem achou a palavra, diga amém. Amém. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e o repartiram por todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe pela sua poderosa palavra. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus aqui? Glorifica o Senhor neste momento. Glória a Deus pela sua palavra, Jesus. Nessa noite o Senhor colocou algo no meu coração. Deus, Ele me deu, irmãos, uma palavra voltada à nossa visão de igreja. De tempos em tempos há uma necessidade de nós reafirmarmos a nossa visão de igreja. Por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa igreja? Então nessa noite nós vamos estar falando um pouco sobre a nossa visão. Aos irmãos que estão chegando, muitas pessoas que estão chegando agora a essa família, é necessário você conhecer um pouco sobre a nossa visão de igreja. Qual que é a nossa visão, o que nós pensamos como igreja, a igreja que nós queremos ser, a igreja que nós estamos construindo dia após dia aqui neste lugar. E aos irmãos que já fazem parte da família, nós vamos refrescar aqui a mente dos irmãos e nós vamos falar um pouco sobre a nossa visão de igreja. Amém, meus irmãos? A nossa visão de igreja, a razão por que estamos aqui. Deus plantou essa igreja aqui por um propósito. Por isso nós vamos reafirmar isso nessa noite, de uma forma bem pontual. A igreja que você faz parte, a igreja que você está servindo, a igreja que a sua família, os seus filhos vão crescer. Qual que é a visão dessa igreja? Nossa igreja, irmãos, ela é fundamentada em 4 pilares. São 4 pilares. Por favor, coloca aí para a gente estar trabalhando junto aqui. O primeiro pilar, que a nossa igreja, a igreja Tabernáculo de Oração, a família MTO está firmada. Os 4 pilares, o primeiro é a comunhão. Declare comigo, comunhão. Essa igreja, irmãos, ela está firmada sobre comunhão. Quando falamos comunhão, estamos falando da palavra koinonia no grego, que significa estar conectado a Deus, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Então essa igreja, o pilar, um dos primeiros pilares dessa igreja é um lugar de comunhão. Na vertical, comunhão com Deus, e na horizontal, comunhão uns com os outros, baseado em Mateus capítulo 28, verso 37 ao 39, que é o grande mandamento. O Senhor falou que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas, amar a Ele com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todo nossas forças, e amar ao nosso semelhante, ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós estamos firmados sobre um pilar da comunhão. Este lugar é lugar de comunhão com Deus.
Este lugar é lugar de comunhão uns com os outros. Romanos 5:1, a palavra diz que nós fomos justificados pela fé, irmãos. Por isso, depois da justificação por meio da fé, mediante a graça, agora nós temos paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, ou seja, por meio de Jesus Cristo, nós que estávamos separados de Deus, nós que estávamos longe, nós por conta dos nossos pecados, agora por meio de Jesus Cristo, estamos em paz com Deus, aleluia, temos comunhão com Deus. Este lugar é lugar de comunhão com Deus. É por isso que o crente sempre sauda os irmãos com a paz do Senhor. Você pode saudar algum crente que está do seu lado com a paz do Senhor? Paz, irmãos, comunhão, paz com Deus. Só podemos dar a paz, você só pode repartir a paz se você estiver em paz com Deus. O mundo está em guerra, mas nós temos a paz. Agora não existe mais separação, agora nós temos comunhão com Deus, aleluia. Segundo pilar, irmãos, que nossa igreja está firmada é sobre a missão. Declare comigo, missão. A igreja existe por conta de uma missão. Estamos aqui para cumprir uma missão. Marcos 16:15. Quem conhece essa palavra? Se você quiser anotar, Marcos 16:15 é a missão. Jesus deixou a comissão para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então qual é a nossa missão? Pregar o evangelho. E não apenas o evangelho, mas o evangelho completo e genuíno. O que tem acontecido hoje é o que, irmãos? É um evangelho diluído, é um evangelho misturado, é um evangelho que não é completo. Mas a nossa missão como igreja aqui, neste lugar, é pregar o evangelho todo. O evangelho todo, o evangelho completo, que alcança o homem e transforma o homem por completo. Aleluia! Por isso estamos aqui, esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, irmãos, que essa igreja está firmada é a edificação. Terceiro pilar é edificação. Jesus falou em Mateus 16:18, digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que é uma edificação? É uma construção. Estamos edificando. Essa igreja ela está firmada sobre o pilar da edificação, crescimento. Quando falamos de edificação, estamos falando de discípulo, estamos falando de discipulado, estamos falando de crescer, estamos falando de sermos, ó Deus, cada dia mais parecidos com Jesus. Estamos falando de um crescimento. Deus começou uma obra em nós e através de nós Ele está edificando essa obra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa crescer em maturidade, crescer em conhecimento, crescer e ser semelhante a Jesus, crescer na graça e no conhecimento. O quarto pilar que essa igreja está edificada é o pilar da estrutura. Declare comigo, estrutura. O que é a estrutura, pastor? A estrutura, irmãos, é a razão social. É o nome da igreja. Talvez você não saiba, mas o nome dessa igreja é baseado em Marcos capítulo 11, verso 17. Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E por conta de uma questão de razão social, de registrar o nome casa de oração, já havia outros registros. Então a minha digníssima esposa que está ali, ela teve a inspiração de mudar a casa para tabernáculo de oração. E quando falamos de tabernáculo, é profético, porque estamos falando de algo que é provisório, porque o verdadeiro tabernáculo de oração somos nós, a verdadeira casa de oração somos nós, amém? Então o nome, a estrutura, fala da razão social da igreja, fala da liturgia. O que é liturgia, pastor? É o jeito do culto. O nosso culto aqui é firmado, irmãos, em 4 pilares, em 4 essências fundamentais. Louvor, amém? Faz parte da liturgia da igreja, louvor, oração, amém, meus irmãos? Nós temos aqui um momento de recados, porque é importante dar os avisos da igreja. Nós temos aqui o momento do ofertório, que é o momento dos dízimos e das ofertas, e nós temos a exposição da palavra de Deus. Essa é a nossa liturgia como igreja aqui. Quando falamos de estrutura, estamos falando dos métodos, do jeito de ser de cada igreja, estamos falando dos ministérios.
Estrutura fala do jeito, fala de como essa igreja é, essa estrutura, os métodos, as redes. Nós temos ministérios de mulheres, nós temos ministérios de homens, nós temos o ministério de casais, nós temos um ministério infantil. Enquanto nós estamos aqui no templo, as nossas crianças estão participando de um culto. Isso é estrutura. Isso é o jeito de ser da igreja, isso é a cultura da igreja. O ministério infantil, as escolas bíblicas, nós temos as extensões, uma vez por mês nós nos reunimos nas casas. Nós temos o ministério de missões, nós temos o ministério de ação social. Tudo isso faz parte, irmãos, da estrutura, a razão social, a organização. O ministério de jovens toda sexta-feira, ou seja, essa é a estrutura. Agora eu quero te dizer algo, nós precisamos dividir isso em organização e organismo. A estrutura, ela precisa cooperar com os outros 3 pilares. O 4º pilar, que é a estrutura, irmãos, que é o jeito de ser da igreja, precisa cooperar para que a igreja possa ter comunhão, cumprir a missão e crescer em edificação. Toda a estrutura, ela não tem um fim em si mesmo. E muitas pessoas só enxergam a igreja na visão de organização. Só enxergam a igreja no sentido do templo, lugar, endereço. Mas tudo isso aqui, irmãos, é uma ferramenta. Para quê? Para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Para que nós possamos ter comunhão com Deus. Para que nós possamos cumprir a nossa missão, que é pregar o evangelho completo, levar o amor de Cristo, levar as boas notícias, para que nós possamos crescer. Porque se essa estrutura não cooperar com isso, se essa estrutura ela tiver sem propósito, irmãos, ela estará desconectada da sua verdadeira essência, da visão. E é o que muito tem acontecido hoje. Igrejas que se preocupam com a estrutura, mas se esquece da sua visão, da sua missão, esquece realmente a sua essência. Então toda essa nossa estrutura aqui, irmãos, é uma ferramenta. Assim como você tem que consertar um carro e você precisa de uma ferramenta, assim como você vai montar um móvel na sua casa, você precisa de uma ferramenta, sim ou não? Dá trabalho, às vezes você está lá fazendo uma coisa e você passa 3, 4, 5 horas tentando montar algo, mas você não tem as ferramentas corretas. Se você tivesse a ferramenta correta, se você tivesse a chave, e sempre aquela chave que você mais precisa, você vai procurar, nunca ela está lá, né? E se você precisar de ferramenta, irmãos, eu quero te dar um conselho: procura o Claudinho, porque o Claudinho tem todas as ferramentas, irmãos. Mas o Claudinho, ele vai dar senha para as pessoas devolverem. Isso aqui, irmãos, é uma ferramenta. A estrutura é ferramenta, o templo é ferramenta, os cultos são ferramentas. Para quê, pastor? Para promover o quê? Comunhão com Deus, aleluia. Para promover o quê? Comunhão entre os irmãos, aleluia. Por que existem os ministérios? Para promover. Por que as irmãs se reuniram ontem aqui, num momento de cinema, foi lindo aqui, eu trabalhar pipoca? Por que existem os ministérios? Por que existe a rede de jovens? Por que existe o ministério de servos, os intercessores que estão lá atrás? Tudo isso para promover o quê? Comunhão, para promover a missão e para que possamos crescer em graça e conhecimento, aleluia, irmãos. É para isso. Ou seja, eu quero dizer algo para você: se de repente for necessário mudar o método, nós vamos mudar. Nós não podemos ficar presos ao método, porque para cada tempo Deus tem uma estratégia. Deus não unge estratégia, Deus unge pessoas. Então você percebe que nós vivemos em mudança, nós estamos consequentemente mudando. Por quê? Porque existe uma visão, existe um propósito: ter comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, pregar o evangelho e crescer na graça e no conhecimento. E o que Deus tem falado comigo é que Ele vai mexer um pouco na estrutura da igreja, Ele vai mexer um pouco no jeito de ser da igreja para um propósito. Amém, meus irmãos? Tem muitas igrejas que estão presas à estrutura, estão presas aos seus usos e costumes, estão presos às suas tradições e não têm cumprido o seu verdadeiro propósito, não têm alcançado, não tem sido uma igreja relevante. Mas Deus nos chamou para que possamos ser uma igreja relevante, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você faz parte desse movimento de Deus, aleluia. Aleluia. Esses são os 4 pilares. Agora eu vou contar um pouco da nossa história, resumidamente, para quem não conhece a nossa história.
a história dessa igreja aqui. Para quem não sabe, nosso ministério tem 16 anos. Essa instituição tem 16 anos. Nós somos uma ramificação da igreja Casa do Refúgio. Aqui está presente o pastor Estevão e a sua esposa. Nós temos um carinho muito grande por eles. A igreja Casa do Refúgio, essa igreja foi fundada pelos meus avós, pastor Paulo José Madruga. Quem conhece a Travessa Paulo José Madruga, não chama de viela, é travessa, condomínio fechado, onde nós moramos lá, né? E a minha avó, missionária Rosa Francisco Madruga. Por uma questão de visão, escute bem isso aqui para você entender. Por uma questão de visão, meu pai, ele se desligou da igreja amigavelmente, da igreja Casa do Refúgio, e ele foi abençoado pelo pastor Plínio, a qual hoje nós temos uma aliança, nós temos uma conexão com eles. Ou seja, nós não somos uma igreja rebeliada, amém, meus irmãos? Nós temos uma história. Nós precisamos ter uma história. Então você que está aqui hoje, você precisa saber a história. Você precisa saber. Muitos pastores estão nos altares aí, mas não tem história, não tem aliança. Para aqueles que não saibam disso, os meus avós, eles foram os primeiros moradores desse bairro. Eles, há 57 anos, eles fundaram a igreja Casa do Refúgio, foram os pioneiros aqui nesse bairro. E nós aqui, a família MTO, ela faz parte desse movimento de evangelismo que começou há 60 anos atrás, e glória a Deus, estamos aqui em 2019, amém? O que aconteceu, irmãos? Pastor Daniel e a minha tia Hélia, eu vou chamar de tia e diácono Daniel, porque na época eles não eram ainda separados. Eles começaram a fazer um culto lá na minha casa, um culto de ação de graça, porque Deus ele fez um milagre financeiro na vida do meu pai, e meu pai estava passando uma crise financeira, e ele buscou a Deus, e Deus trabalhou. Então eles decidiram fazer ali um culto, foi isso? Um culto de ação de graças, para agradecer a Deus pela bênção. De repente, irmãos, esse culto foi uma bênção. Quem participou desse culto? Alguém participou desse culto lá? Tem alguns gatos pingados aí que participou. Nós fizemos esse culto lá, e aí o culto foi uma bênção, foi algo de Deus, e começou a fazer um culto uma vez por mês, aleluia! Começou a fazer um culto uma vez por mês. Meus irmãos, aquela garagem do meu pai ficou cheia. De repente precisou de um outro lugar. Então a minha avó, que era viva na época, cedeu a garagem dela para que nós pudéssemos continuar os cultos. E ali nós começamos a cultuar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus. Isso foi em 2003, irmãos. E cresceu. Ali naquela garagem, meu pai, diácono Daniel, ele foi separado ao pastoreio pelo pastor Natan, pastor Rafael e a missionária Rosa Francisco Madruga, que estava viva. Então ele foi ordenado ao pastorado ali, e no mês de julho, oficialmente, nós começamos ali na Maximiliano Brandão, não lembro o número, mas ali na Maximiliano Brandão, 110, começamos ali os nossos cultos, irmãos, para a glória de Deus. Então essa igreja começou ali, para a glória de Deus, foi crescendo, nós fomos criando maturidade, nós fomos aprendendo, nós fomos apanhando, e em 2013, de uma forma milagrosa, Deus nos entregou essa casa de oração aqui. Antigamente, quem não sabe, isso aqui era uma casa de show, uma casa das trevas, mas hoje é casa de oração, hoje é lugar de restauração e transformação. Então são 6 anos que nós estamos aqui, e até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, amém? Essa aqui é um pouquinho da nossa história, um pouco da história dessa família a qual estamos aqui. E agora, neste momento, eu quero trabalhar com os irmãos aquilo que nós queremos ser, a igreja que estamos construindo aqui neste lugar. Já contei tudo isso, os 4 pilares, já falei um pouco da nossa história. Agora nós vamos trabalhar a igreja que estamos construindo, amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós estamos construindo uma igreja bíblica. Coloca aí o número 1, uma igreja bíblica. Essa igreja, a igreja que estamos vendo, a igreja que estamos edificando, a igreja que estamos construindo, a igreja que queremos ser, é uma igreja bíblica. A palavra de Deus diz, irmãos, em Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Nossa vida deve ser baseada na palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós, tudo que fazemos,
Tudo que realizamos, seja como igreja ou seja como discípulo, precisamos estar baseados na palavra de Deus. Ou seja, essa igreja aqui, o tabernáculo de oração, essa família, nós estamos lutando para sermos uma igreja bíblica, uma igreja baseada na Bíblia. Amém, meus irmãos? As nossas palavras, nossas pregações têm que ser pregações bíblicas. Tudo o que fazemos tem que ser baseado na exposição da palavra. É a palavra de Deus que diz o que precisamos fazer, não nós que declaramos o que a palavra tem que fazer. É a palavra que tem que reger a igreja. É a palavra. Nós estamos baseados na palavra. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. O que transforma as nossas vidas é a palavra, irmão. O que vai mudar é a palavra de Deus. É a palavra que vai de encontro ao coração. É a palavra que divide alma e espírito. É a palavra que vem como uma espada afiada de dois lados, e ela toca e ela vai no mais íntimo do nosso coração. O que transforma pessoas é a palavra de Deus. Então essa igreja, em primeiro lugar, a igreja que queremos ser é uma igreja bíblica. Tudo que nós estamos realizando aqui, irmãos, é com esse objetivo. Amém? Segundo, a igreja que nós queremos ser é uma igreja acolhedora. Atos capítulo 4, verso 32 diz que na igreja primitiva havia a multidão, eles tinham um coração, o coração deles era um só, eles tinham tudo em comum, ninguém dizia que tinha algo que possuía, eles acolhiam, eles tinham comunhão. E a essência da nossa igreja, a marca da nossa igreja é uma igreja acolhedora. Ela começa da onde? Do altar do pastor. O nosso pastor é um pastor acolhedor. Quem já recebeu um beijo do pastor Daniel aí? O Sandro está aqui porque o Sandro foi acolhido. Ele fala isso, quando ele chegou aqui ele foi impactado. Ou seja, essa é a essência da nossa igreja. Uma igreja acolhedora, uma igreja que vai abraçar todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Essa é a essência da nossa igreja. Nós não podemos perder isso. Essa igreja está aqui para acolher as pessoas, para acolher todas as pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Todas as pessoas são bem-vindas neste lugar. Amém, meus irmãos? Todas as pessoas são bem-vindas neste lugar. Nosso objetivo não é excluir, mas acolher. Você pode declarar isso? Nosso objetivo não é excluir, mas acolher. Ô irmão, seja um acolhedor. Amém? Se alguém chegar a você, acolhe essas pessoas. Isso é a essência do cristianismo, acolher as pessoas. A igreja de Atos, ela acolhia todos. Ela não excluía as pessoas. Todo mundo é bem-vindo neste lugar, no nome de Jesus. Terceiro, a igreja que queremos ser é uma igreja, declare comigo, para todas as pessoas, em todas as fases da vida. Pastor, por quê? Eu percebi, irmãos, nós percebemos, muitas vezes nós, como igreja, nós somos relevantes apenas para um grupo de pessoas. Tem igreja que é relevante apenas para jovens. Tem igreja que ela apenas é relevante para os mais velhos. E muitas vezes quando nós trabalhamos dessa forma, nós não estamos cumprindo o verdadeiro propósito. Nós não estamos sendo uma igreja relevante. E a igreja que estamos construindo aqui é uma igreja relevante para todas as pessoas. Por que nós investimos nas crianças? Porque essa igreja precisa ser relevante para essa geração de crianças. Por que nós temos culto infantil? Porque é uma igreja relevante para todas as pessoas, em todas as fases da vida. Por que nós temos rede de jovem? Porque é uma igreja relevante para todas as pessoas. Por que nós cuidamos dos casais? Porque devemos ser relevantes para os casais. Por que nós temos rede de homens? Porque devemos ser relevantes para os homens, em todas as fases da vida. Nós estamos construindo isso. E por isso eu conto com a sua oração. Nós queremos ser relevante para os adolescentes. Nós temos percebido nesses dias, irmãos, uma onda do diabo, uma ação diabólica. O diabo tem, irmãos, planejado ciladas para os adolescentes, para destruir os adolescentes. E a Bíblia diz que os jovens, eles são fortes.
É por isso que o diabo procura já na adolescência destruir. É por isso que o diabo já procura na adolescência distrair esses adolescentes, para que eles não venham ser fortes, para que eles não venham ser jovens cheios do Espírito Santo. Mas nós aqui, em nome de Jesus Cristo, vamos trabalhar, em nome de Jesus. Nós não vamos perder nenhum adolescente. Quem profetiza isso comigo? Os pais que têm adolescentes aqui que já estão, vai chegar a minha hora também, eu sei disso. A Maria está com 8 anos, mas em nome de Jesus eu profetizo, levanta a sua mão, todos os nossos adolescentes serão cheios do Espírito Santo. Pai, você que está aqui hoje, você está tendo trabalho com seu filho adolescente, eu quero dizer para você, vamos buscar ao Senhor Jesus Cristo. Você não vai perder ele. A sua casa, os seus filhos pertencem ao Senhor, são aljavas nas mãos do Senhor, aleluia. Uma igreja relevante para todas as pessoas, relevante para jovens, relevante para os adultos, relevante para a terceira idade. Não vamos menosprezar a terceira idade. Eu já estou chegando nos 40, irmão. Daqui a pouco eu estou nessa fase da terceira idade. Irmãos, eu tenho 37 anos e eu estou em 2 gerações. Eu faço parte, eu estou numa transição de 2 gerações. Os irmãos percebem aqui na hora que o pastor Daniel vai cantar os louvores da antiga geração. Nós aqui, eu já consigo tocar, mas os jovens aqui eles se perdem, os meninos se perdem. Ele se perde. O Vinícius falou para mim: meu Deus, é muito difícil tocar esses louvores antigos. O meu pai, ele fala assim: é muito difícil tocar os louvores novos. Então a gente está nessa transição aqui, irmãos, de trazer paz entre as gerações. Amém? Nós não vamos menosprezar, porque nós só estamos aqui hoje porque muitos antigos deram a vida, pregaram o evangelho, homens de oração, servos de Deus. Então respeite, amém, irmão? Respeite os cabelos brancos. Respeite os cabelos brancos. Respeite os louvores da harpa cristã, porque são louvores cristocêntricos, são louvores bíblicos, são louvores baseados na cruz, são louvores que falam de Jesus, aleluia! E os louvores novos também são louvores abençoados, amém, igreja? Então a gente tem que, eu gosto, o pastor Daniel vem terça-feira aqui, canta louvor da harpa, mas de vez em quando ele vem aqui, vamos cantar Deixa Queimar. Deixa queimar, irmãos, e Deus, a bênção é grande, aleluia. Uma igreja relevante para todas as pessoas. Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Jesus, ele acolhia as mulheres. Muitas igrejas, elas excluem as mulheres, mas essa igreja, as mulheres são importantes aqui, amém? As mulheres são importantes nessa igreja, glória a Deus. Nós profetizamos mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que vão fazer a diferença, mulheres que já fazem diferença, mulheres que têm vários talentos para a glória de Deus. E o que seria de nós sem as nossas mulheres? Então eu já faço aqui uma homenagem à minha mulher, entendeu? Minha mulher é uma bênção na minha vida, irmão. Quarto. Declare comigo, igreja. Uma igreja família. Nós queremos ser uma igreja. A sociedade é feita por família, irmão. A família é um projeto de Deus. Por que investimos na família? Porque a família é um projeto de Deus. O diabo tenta de todas as maneiras destruir a família, mas a família é de Deus. Essa igreja é uma igreja que prega sobre a família. Efésios 2,19 diz assim: pois nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, antes concidadãos do céu e membros da família de Deus. Jesus é o nosso irmão maior. Ele morreu por nós na cruz. Antes Deus havia um único filho, um filho único, Jesus Cristo. Mas após Jesus Cristo consumar o seu plano de redenção, nós fazemos parte dessa família. E agora somos uma família de muitos irmãos. É por isso que o crente, se você não sabe, o crente cumprimenta hoje o outro irmão com a paz, o Senhor irmão, porque nós somos irmãos. Igreja é família, amém, meus irmãos? Mais do que um lugar para frequentar, uma família para pertencer. Então, se você deseja fazer parte de uma família, eis aqui uma família para acolher você, amém?
Mais do que um lugar para frequentar, irmãos, mais do que um lugar para você vir e cultuar, não, é uma família para pertencer. Família que abraça, família que chora, família que se alegra. Aqui nós precisamos priorizar e vamos priorizar e cuidar da família, porque a igreja é feita de família. Nossa meta não é uma família perfeita, porque família perfeita não existe, mas famílias saudáveis. Amém, meus irmãos? Casamentos, não existe casamento perfeito, começar do meu, mas casamento saudável, relacionamento saudável, é isso que nós estamos trabalhando, é por isso que estamos aqui. Famílias saudáveis, igreja saudável, uma sociedade saudável. Se a família for saudável, a igreja vai ser saudável, e se a igreja for saudável, a sociedade ela será saudável. Glória a Deus. Quinto, vamos lá, declare comigo: uma igreja inspiradora. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Palavras de Jesus para a igreja. Irmãos, a igreja ela precisa brilhar. Nós somos a luz deste mundo. E por muito tempo a igreja estava escondida debaixo de um monte. A igreja estava escondida, a igreja não estava efetuando, não estava cumprindo a sua missão de ser luz. Uma igreja inspiradora. A sociedade deve olhar para a igreja e deve se inspirar na igreja. A sua família tem que ser uma família que inspire as outras. As pessoas têm que olhar para você e sentir inspiração, a olhar para a sua casa, olhar para os seus filhos, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Irmãos, coisa linda é você ser reconhecido como cristão no mundo. É gratificante. De vez em quando isso aí acontece com a gente, né? Eu estava fazendo uma entrega lá em Americana, 10 horas da noite, descarreguei a carreta e estava saindo na portaria. E a gente lá tem que abrir o baú para poder fazer aquele processo. Quando eu desço ali, abri o baú, o guarda, nunca vi ele na minha vida, ele olhou para mim e falou: você é crente de qual igreja? Você é crente de qual igreja? Ou pela misericórdia de Deus, eu sou do Ministério Tabernáculo de Oração lá em São Paulo. Você é pastor? Falou assim para mim: você é pastor? Pela misericórdia de Deus eu sou pastor. Aí ele veio com a profecia: o que você está fazendo em cima desse caminhão? Eu falei: trabalhando, trazendo pão de cada dia, mas Deus está trabalhando, irmãos. Coisa linda é você ser reconhecido. As pessoas têm que olhar para você e têm que se inspirar em você, irmão. No trabalho, na faculdade. Nós somos luz. Brilhar dentro da igreja, irmão. Aqui dentro da igreja, somente o sol da justiça que brilha. É Jesus que brilha. E você já percebeu que quando o sol está brilhando no céu, as estrelas não brilham? Porque aqui dentro só quem tem que brilhar é Jesus, amém? Agora lá no mundo, nós somos a luz do mundo. Lá na faculdade, lá no seu quintal, lá no meio dos seus parentes, as pessoas têm que olhar para você, têm que perceber algo diferente na sua vida. Nós temos que trazer inspiração para esse mundo. As pessoas têm que olhar e perceber: meu Deus, por que ele tem essa alegria? O que está acontecendo com ele? Por como ele trata os filhos dele? Olha como ele trabalha, olha a vida dele, olha as finanças dele, olha o casamento dele, olha como ele age, olha como ele é, e se inspirar, olhar para você como uma inspiração. Aleluia. Chega de envergonhar o nome de Jesus. Chega de ser vergonha. Chega de trazer vergonha para o Evangelho. Não, Deus está levantando nestes dias, e eu declaro isso para a igreja de Cristo no geral. Uma igreja que vai inspirar as pessoas. O mundo vai olhar para nós e vai se espelhar em nós, meu irmão. O seu vizinho vai olhar para você e vai se espelhar em você. Ele precisa olhar e enxergar o perfume de Cristo. Nesta noite eu profetizo uma unção de Deus, um perfume do céu sobre nós, irmãos. E por onde você andar, esse perfume tem que se alastrar. Aleluia. Ei, na faculdade, irmão, não adianta. Quando uma pessoa está bem perfumada, quem gosta de perfume aqui? Quem gosta de perfume? Pastor Daniel, por onde ele passa a gente sente o cheiro do perfume.
Aleluia. E não é Jequiti não. Ô meu irmão, espiritualmente falando, quando você passar, irmão, o perfume tem que se alastrar. Tem que se alastrar o perfume. Ô irmão, nós somos diferentes deste mundo. Nós somos diferentes deste mundo. Uma igreja que venha trazer exemplo. Uma igreja que venha inspirar. E tudo isso, irmãos, não é para a nossa vaidade, mas é para a glória de Deus. Que Ele cresça sempre e que Ele seja exaltado através das nossas vidas. Chegou o tempo da igreja inspirar. Uma inspiração, aleluia. Chegou o tempo da sua família, sabe? Existe um fio entre inspiração e inveja. Eu estou falando, irmão, de se espelhar. Não estou falando de você ser invejoso. Eu não estou falando de você olhar com um zoião gordo, não. Eu estou falando de você olhar e dizer: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de caráter. Ali vai uma pessoa de respeito. Eu não estou falando de perfeição, mas estou falando de respeito, irmão. Eu estou falando do que a Bíblia diz, se ensina ou não. Estou falando de caráter. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Nosso casamento, nossa família precisa pregar o Evangelho. Nossos filhos. Nós somos a igreja do Senhor, luz deste mundo, sal da terra. O sal que vem salgar, irmão. O sal que vem dar sabor. O sal que vem ser uma ferramenta para não se corromper. Aleluia. É esse o propósito. Por isso estamos aqui. Vamos lutar para que sejamos uma igreja inspiradora. Glória a Deus. Sexto, vamos lá. Só falta 40, tá, irmãos? Declare comigo. Sexto lugar, uma igreja de libertação e restauração. Se não for para libertar e restaurar, irmãos, não tem sentido. Porque o Evangelho vem para libertar. Aleluia. Amém? O Evangelho vem para restaurar. Meu Deus, quantas pessoas entraram aqui neste lugar escravas do vício, escravas de demônios, escravas do pecado, e hoje são libertas para a glória de Deus, restauradas para a glória de Deus. Irmão, o Evangelho não é para melhorar a vida. O Evangelho não vem como maquiagem. O Evangelho vem para transformar a sua vida, libertar você, quebrar as algemas do passado. Na mesa de Jesus sempre vai ter um ex, aleluia. Assim como aconteceu lá em Betânia, estava lá Lázaro, o ex-defunto, estava lá Pedro, o ex-pecador, estava lá Simão, o ex-leproso, estava lá Maria, a ex-pecadora, porque quando Jesus está, onde Jesus está, sempre vai ter pessoas que foram libertas, aleluia. Aqui tem ex-cachaceiro, ex-viciado na cocaína, ex-prostituto. Aqui tem ex-pessoas que foram transformadas, e é isso que o Evangelho faz. O Evangelho vem para transformar. E eu tenho uma boa notícia para você essa noite. É uma noite de libertação e restauração. Aleluia. Um lugar de libertação. Quando você pensar na igreja, pense na igreja em um lugar de libertação. Você vai trazer alguém para ser liberto, alguém para ser restaurado para a glória de Deus. Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome. Jesus falou: em meu nome expulsarão os demônios, aleluia. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão coisas mortíferas, e não lhes farão mal algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, aleluia. Eu profetizo cura na sua vida, eu declaro libertação na sua vida. Esse vício não vai vencer você, meu amado. Esse vício não vai vencer você. Este lugar é o hospital de Jesus, e o médico dos médicos está aqui para restaurar a sua vida, aleluia. Lugar de libertação, lugar de transformação, um lugar de recomeço, um lugar de recomeçarmos. Quantas pessoas entraram aqui desenganadas, pessoas entraram aqui desiludidas,
A vida estava destruída, sem sentido. Ao entrar aqui foi liberta. Ao entrar aqui Deus deu um restart na vida, um recomeço na vida. E é isso que Jesus faz, irmão. A especialidade de Jesus na nossa vida é nos dar uma nova oportunidade. Por quê, pastor? Porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, a cada manhã. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Vou correr aqui. 7, uma igreja que promove o reino de Deus. Declare comigo, uma igreja que promove o reino de Deus. Jesus falou em Mateus 4,17, é chegado o reino de Deus. A nossa visão é a visão de reino. Nós não somos uma tribo isolada. Igreja não pode ser uma tribo isolada. Nós temos compromissos com o reino e com a igreja do Senhor, amém? Por que nós estamos criando rede de pastores? Por que nós estamos trabalhando com a igreja lá em Juazeiro? Por quê? Porque a nossa visão é a visão de reino, reino de Deus. Estamos aqui para promover o reino de Deus, cuidar da igreja de Cristo, aleluia. 8, declare comigo, uma igreja missionária. João 20, 21, Jesus falou: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A igreja está aqui para ser uma igreja missionária. Ele nos tirou do mundo e nos envia ao mundo. Missão, irmãos, amém? Por isso estamos trabalhando para ser uma igreja missionária. Todos os projetos que os irmãos têm visto aqui, missão urbanas que fazemos, porque somos uma igreja missionária. Os projetos que fazemos aqui atrás no morro, missão urbana. O Fé com Obras na sexta-feira, missão urbana. As casas de recuperação, missão urbana. São projetos que fazemos, uma igreja relevante para o bairro, uma igreja que está aqui para abençoar o bairro. Então vamos lutar, nós não vamos cansar. Termina um projeto, vamos iniciar outro, porque somos uma igreja missionária. Estamos aqui para falar da missão e fazer a missão. E não só uma igreja missionária aqui, mas uma igreja também missionária agora no Nordeste. Glória a Deus, irmãos. Eu fico feliz. Você faz parte disso. Deus está fazendo uma obra linda no Nordeste através dessa igreja, amém? Glória a Deus. E nós queremos ser também uma igreja missionária, não só no Nordeste, mas também no mundo, porque o Evangelho é para as nações, amém? Nós temos abençoado aqui a aldeia do Jeová Nissi, lá em Angola. Nós temos abençoado a África através do irmão Jair e os irmãos aí. Nós temos agora também, a partir do domingo passado, vamos abençoar o trabalho lá no Peru, porque somos uma igreja missionária, aleluia. Nós temos agora, irmãos, antigamente era só uma pessoa que ia no presídio, agora nós temos uma equipe indo para o presídio. Antigamente era só uma pessoa, agora é uma equipe que está indo para os hospitais, glória a Deus. Uma igreja missionária, uma igreja que faz trabalhos, uma igreja que está levando Jesus Cristo não só com a palavra, mas com as ações. Você faz parte dessa igreja, amém, meus irmãos? Uma igreja missionária. 9, queremos ser uma igreja onde todo membro é um ministro, é um servo. Por quê, irmãos? Porque uma igreja relevante, ela não pode ser feita com o talento de poucos, mas com o envolvimento de muitos. Todo mundo que aceitou Jesus Cristo, que batizou nas águas, que recebeu o Espírito Santo, tem um dom, tem um talento, e é importante para o reino de Deus, é um ministro. Todo mundo que está aqui tem um dom, é útil para a obra de Deus, amém? Então, para nós construirmos toda essa igreja, para nós chegarmos nessa visão, é necessário que você exerça o seu dom. É necessário que você esteja onde Deus te chamou para estar. Deus está chamando nesses dias ministros. Não é o pastor Júnior, não é o pastor Daniel, mas é a igreja de Cristo. Irmãos, porque se fosse o pastor Júnior, se fosse o pastor Daniel, não daria 3 meses. Porque nós somos falhos, isso aqui é de Deus, essa obra é de Deus, irmãos. Os projetos que foram feitos ontem, lá na loja do pastor André, irmãos, é Deus. É a igreja toda trabalhando, todas as pessoas são relevantes, os ministérios são relevantes, as pessoas são importantes para o reino de Deus, para cumprirmos nossa missão. Então, meu irmão, por favor, exerça o seu dom. O dom não é teu, o dom é de Deus, o dom é para a igreja.
Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas. Efésios 4:11, o verso 12 diz: com um propósito, cooperar para o aperfeiçoamento da igreja. Ou seja, quando Deus entrega um dom para você, não é para você, é para ser exercido, é para abençoar as pessoas. Então, no nome de Jesus Cristo, não enterre o seu dom, que você venha multiplicar os seus dons. Deus está levantando nessa geração pregadores, Deus está levantando nessa geração pessoas que irão ensinar, Deus está levantando nessa geração, não pessoas apenas que vão estar no púlpito da igreja, não estarão apenas com microfone, mas serão ministros do Senhor nas casas, serão ministros do Senhor nos projetos das ruas, serão ministros do Senhor na escola, serão evangelistas, missionários, aleluia, ministro de Deus. Deus não te chamou, irmão, para você ficar sentado no banco, não. Deus te chamou para trabalhar, viu? Fala para alguém do seu lado aí, você precisa trabalhar. Meu irmão, é a multiforme sabedoria de Deus espalhada. São dons dados à igreja, não para o uso pessoal. Sabe o que acontece com muitas pessoas hoje? Tem um dom de Deus e a pessoa acha que ela é melhor. Dom é dádiva, irmão, dom é presente. Dom não é para uso pessoal, benefício pessoal. Tem gente que está usando o dom para ganhar dinheiro. Tem gente que está usando o dom para se beneficiar, mas o dom nós recebemos de Deus para compartilhar, irmãos. Deixa eu dizer algo para você, Deus usa até a jumenta, viu? Deus usa até jumenta. Deus usa até o diabo. Até o diabo muitas vezes é usado por Deus como um cachorro banguelo, porque Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Quem está ouvindo essa palavra aqui? Ah, pelo amor de Deus, Deus entregou dons poderosos, irmãos. Pastor, dom de administração, você vai fazer a diferença. Irmãos, Deus te chamou como empreendedor, é um dom. Deus te chamou e te deu um talento de você ser um advogado, é dom. Deus te chamou para ser professor, é dom. Deus te chamou para... São dons, são talentos que Deus deu, aleluia. Deus te chamou para fazer um bolo, faça um bolo profético, irmão, e pregue Jesus com esse bolo. Deus te chamou para fazer um vestido, faça um vestido profético e deixa Deus trabalhar, e através desse vestido Jesus vai fazer a obra, aleluia. Deus te chamou para ir para o hospital, vá. Deus te chamou para contribuir, contribui. Deus te chamou para influenciar, influencie. Deus te chamou para você ser um empresário, seja um empresário para a glória de Deus. Deus te chamou para ganhar dinheiro através das ações. Tem gente aqui que tem dom para ganhar dinheiro através de ação, irmão. Tem muitos aqui, eu profetizo isso, né, pastor Estevão? E muitas ações espalhadas aí. Pastor, até nisso Deus usa, irmão. Amém? Do Senhor é a terra, irmão. Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Para a glória de Deus, nós precisamos ser ministros do Senhor. Para encerrar o 10º ponto, uma igreja além das 4 paredes. Vamos lutar para isso, irmãos? Nosso cristianismo não pode se resumir aqui no domingo das 6 às 8. O cristianismo tem que ser na segunda-feira, meu irmão. Nós não podemos resumir a nossa vida, a nossa adoração, o nosso devocional com Deus em algumas horas na semana. Precisamos ser uma igreja além das 4 paredes. Não dá para diferenciar vida espiritual, vida particular, irmão, não é a vida de Deus. O culto é a vida. A nossa vida é um culto a Deus, amém? A tua vida é um culto a Deus. Tem gente que deixa para ser crente só dentro da igreja, mas nós somos uma igreja além das 4 paredes. Saia para fora, chamados para fora. É a etimologia da palavra igreja, eclésia, chamados para fora. Deus nestes dias está chamando a igreja para sair para fora. Aleluia, para invadir as ruas, para invadir eu fico maravilhado quando eu vejo jovens lá na escola adorando a Deus. Eu fico maravilhado quando eu vejo pessoas na rua. Eu fui levar minha irmã Thalita, passou mal esses dias no hospital lá em São Miguel, 00:30, estou lá no hospital, aquela turbulência de hospital. Daqui a pouco uma senhorinha estava lá no hospital, na frente do hospital, com um coletezinho da Deus é Amor, entregando os papelzinhos lá e falando: Jesus te ama, aleluia.
É a igreja do Senhor além das quatro paredes. Tem gente que está fazendo a obra aqui que não tem nome. Tem gente que está fazendo a obra aqui que não tem luzes. Tem gente que está fazendo a obra aqui que não tem câmeras, mas está levando o evangelho de Cristo além das quatro paredes. Aleluia! Uma igreja que tem essa consciência, irmãos, de que o cristianismo é a vida. O cristianismo é a vida. Nossa vida precisa pregar. Amém? E é isso que nós estamos lutando para isso. Vamos lutar para isso, para trazer esse cristianismo para a semana. Esse cristianismo para dentro da nossa casa. Amém? Para dentro da nossa casa. Nossa casa é a igreja do Senhor. Nossa casa é o nosso primeiro campo missionário, meus irmãos. Nossa família. Não dá para sermos algo dentro da igreja e fora da igreja outra realidade, não. Uma igreja além das quatro paredes. E para encerrar, para nós ministrarmos a ceia, o último ponto. Uma igreja fundamentada sobre Jesus. Ele é a principal rocha. Somente Cristo. Esse mês é o mês da Reforma Protestante, somente Cristo. Tudo é por meio dele e para ele, irmãos. Atos 17, 28, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito sem fez. Um dos textos chaves da minha vida que eu carrego todos os dias da minha vida é João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo é por causa de Jesus. Ele é a razão de estarmos aqui hoje. Ele é quem dá sentido às nossas vidas. Os nossos louvores são direcionados para Ele. Nosso serviço é para Ele. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É tudo sobre Ele, irmãos. Ele é o centro. Ele é a razão. Sem Ele não há visão de igreja. Sem Ele não há propósito na missão. Sem Ele não tem como ser edificado, crescermos. Sem Ele, toda essa estrutura aqui não vale de nada. Se a presença dEle não estiver aqui nessa noite, podemos ter luzes, podemos ter um bom som, vozes, boa oratória, mas sem a presença do Espírito Santo, sem Jesus Cristo, tem razão. O que faz a diferença é a unção. O que faz a diferença, o que torna este lugar um lugar sobrenatural é a presença do Espírito Santo. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Ele prometeu. Ele falou: quando duas pessoas estiverem reunidas, eu estarei. Ele disse aos seus discípulos: estarei convosco todos os dias. Ele prometeu: não vos deixarei órfãos. E é isso que nos move, irmãos. É a presença de Jesus. É a presença de Jesus Cristo que dá razão à nossa história. É a presença de Jesus que dá razão, porque sem a presença de Jesus não tem nem pastoreio. O pastoreio sem Jesus, irmão. A família sem Jesus. Sem Jesus não tem nem vida. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida. Então a base fundamental é Jesus. Ele é a rocha em que nós, a igreja do Senhor, estamos edificados. Sem Jesus não há salvação, meu irmão. A salvação, ela só é possível por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Atos 4:11, Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, a qual foi posta por pedra angular. E o verso 12 diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. A razão da nossa vida é Jesus Cristo, irmãos. A igreja só existe por causa de Jesus. Tudo que fazemos
É Ele que nos move, Ele é o centro. O que nos faz levantar pela manhã e viver é Jesus. O que nos faz pregar a palavra é Jesus. O que nos faz, irmãos, realizar obras é Jesus. Aquele que foi muito perdoado é aquele que deve mais demonstrar amor. Só estamos aqui por causa dele. Você só está sentado aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Diante de Jesus todos nós somos servos. Diante de Jesus não há acepção de pessoas. O homem faz separação, mas Deus acolhe todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pastor, eu achei que o que dava sentido à minha vida era a casa própria. Pastor, eu estou buscando um carro novo, eu estou buscando sucesso financeiro. Essas coisas são importantes, mas são vazias. O que dá sentido à sua vida é Jesus Cristo. O que muda a sua vida é Jesus Cristo. Ele é a base, Ele é o centro. Ele é o centro. Nenhum homem aqui, irmãos, pode brilhar, somente Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, pelos séculos dos séculos. Tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. No Senhor nós nos movemos, vivemos e existimos. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e que possamos cumprir nossa visão, nossa missão, e que possamos ser essa igreja que estamos pregando aqui. Que essa palavra saia do papel e seja uma realidade em nome de Jesus Cristo. Fica de pé nessa hora e vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. Adore a Ele, igreja. Eternamente em Ti. Amém. A Ele a glória. Aumente o volume da sua voz e ofereça esse louvor a Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente em Ti. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e se entregue a Jesus nessa hora. Nós estaremos partilhando a ceia do Senhor. O que dá sentido à ceia do Senhor é Jesus. Ele declarou: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O meu sangue te purifica de todo pecado. Só estamos aqui porque Jesus Cristo cumpriu o seu propósito, porque Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário por nós. E se existe alguém nessa noite que não entregou a vida para Jesus ainda, se existe alguém aqui nessa noite que entrou neste lugar
e hoje deseja confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Pastor, essa palavra está ardendo no meu coração, eu não quero viver mais do mesmo jeito, eu quero ser diferente. Eu quero confessar Jesus como meu Senhor, eu quero aceitar Jesus Cristo. Antes de partilhar a ceia, eu gostaria de perguntar nessa noite: entrou alguém aqui hoje que deseja, em nome de Jesus, pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, de verdade. Hoje eu quero ser o servo de Jesus. Eu convido você aí no seu lugar, onde você está, levantar sua mão, fazer um sinal com a sua mão aí, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus, amém, glória a Deus. Dois adolescentes ali, vamos glorificar Jesus, aleluia. Jesus faz a obra, pode aplaudir Jesus, igreja, aleluia. Vai chegar uma hora na vida da minha filha, vai chegar uma hora na vida dos nossos filhos que eles vão ter que levantar a mão e dizer: eu quero Jesus, amém. Existe mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Acenda a luz de baixo que eu quero ver, por favor. Só a luz de baixo, em nome de Jesus. Alguém aí atrás: pastor, eu quero servir a Jesus. Pastor, eu quero voltar para os braços de Jesus. Levanta sua mão, glória a Deus, levanta sua mão aí. Nós queremos glorificar a Deus pela sua vida, aleluia, aleluia. Aplauda bem forte a Jesus, igreja, aleluia. Isso é noite de salvação, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. As pessoas que levantaram a mão, vem aqui em nome de Jesus, nós vamos orar por vocês, aleluia. Vem cá, em nome de Jesus, pode vir aqui, em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar pela vida de vocês, vem cá, glória a Deus. Igreja, fecha os olhos nessa hora, vamos orar por eles, amém. Cadê os dois adolescentes que levantou a mão? Levantou no susto? Vem cá, vem cá, vem cá, pode vir, em nome de Jesus, cadê? Fecha os olhos, igreja, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, essas vidas ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha nessa noite mudar a história. Que o Senhor venha nessa noite fazer, Senhor, uma obra de mudança na vida deste homem, da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque há salvação neste lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor quem salva, é o Senhor que liberta. No nome de Jesus, escreve o nome do livro da vida, muda a história. Nós profetizamos isso nessa noite em nome de Jesus. E a igreja aplauda ao Senhor por salvação, amém? Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé, irmãos. Nós vamos partilhar a ceia do Senhor nessa hora. Que lindo ver o Claudinho e a Martinha juntos, olha. Parabéns para esse casal. Aleluia. Deus abençoe a irmã Regina, evangelista Jair. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Palavras do Senhor Jesus através da vida do Paulo. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de pegar o pão, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes em memória de mim. A base é Jesus, amém, meus irmãos? Nessa hora nós iremos partilhar da ceia do Senhor, a mesa mais importante do mundo, uma das reuniões mais cruciais e importantes do cristianismo, é a ministração da ceia. O que estamos fazendo aqui hoje não é mandamento do homem, mas é ordenança de Jesus. Ele deu essa ordem aos seus discípulos, e há mais de 2000 anos, mais uma vez, estamos cumprindo o mandamento e essa ordenança de Jesus, partilhar da ceia do Senhor. Todo aquele que foi salvo, todo aquele que é batizado nas águas, todo aquele que entregou a vida para Jesus, precisa participar dessa mesa, precisa participar da mesa do Senhor. É uma questão de saúde espiritual, é uma questão de vida. Pastor, eu não sou digno. Neste lugar não existe ninguém digno.
Ninguém é digno. É pela graça, é pela misericórdia, irmãos, que partilhamos da ceia do Senhor. Amém? No nome de Jesus, eu peço que os irmãos levantem para o céu neste momento. E vamos consagrar, no nome de Jesus, os elementos da ceia. Pai, nessa hora eu peço a Tua bênção, Senhor. Nessa hora eu peço, Senhor, que o Senhor venha consagrar este pão e esse suco da uva. Nós estamos felizes nessa noite. Mais uma vez estamos cumprindo esse mandamento. Mais uma vez, Senhor, estamos partilhando a ceia. Mais uma vez estamos em volta da mesa. Mais uma vez estamos declarando a nossa comunhão contigo e a nossa comunhão uns com os outros. Aleluia. Consagra essa hora, Pai, que através, Senhor, da ceia, através, Senhor, desse ato espiritual e simbólico, que haja renovação espiritual, que haja cura física, que haja despertamento, que haja nessa noite, Pai, restauração, no nome de Jesus Cristo. Ao participarmos, ó Deus, desse momento tão importante, que sejamos tocados, renovados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pode partilhar com a igreja em nome de Jesus, aleluia. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, até difícil imaginar que alguém pudesse aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu, tudo isso é por mim. Eu não me controlo quando penso nisso. A geração antiga sabe. Ainda estou aqui, Parado. Aleluia. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar. Aleluia. Mãos que um dia para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou aqui, parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu, aleluia, para dar vida outra vez.
pastores, vem pra cá. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar. Aleluia, declare. Que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu quero ouvir a igreja, vamos lá. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Alvo mais, oh glória, alvo mais que a neve, se peste sangue lavado, mais alvo que a neve. Quantos foram comprados e remidos com sangue de Jesus? Declare: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos lá, celebre a sua liberdade em Jesus e declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Alguém ficou sem pegar os elementos da ceia? Se alguém ficou sem pegar, levanta a mão aí que o obreiro vai até você, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso esse momento, irmãos. Quando estamos na celebração da ceia, pelo menos 4 coisas importantes acontecem. Estamos olhando para o passado. Estamos olhando para Jesus, o que Ele fez por nós, lá atrás. Nós só somos livres hoje porque Ele entregou a vida dele por nós lá atrás.
Fazei isso em memória de mim. Mas também estamos olhando para o presente, porque estamos aqui hoje presentes, libertos e restaurados. Estamos aqui hoje celebrando a ceia do Senhor, celebrando a nossa libertação e a nossa restauração, celebrando a nossa salvação. Mas também devemos olhar para o futuro, porque a ceia do Senhor tem um propósito do passado, no presente e no futuro. Porque Jesus Cristo falou: vocês vão fazer isso e vão anunciar a minha volta até que eu venha. O que está acontecendo aqui, irmãos, vai acontecer na eternidade. O que está acontecendo aqui vai acontecer quando Jesus Cristo vir nessa terra, arrebatar a sua igreja, levar os salvos para o céu, estabelecer o reino de Deus. Então é algo profético. Toda vez que você vê um irmão pegando o pão e o cálice, estamos pregando a volta de Jesus. Estamos anunciando que a volta de Jesus Cristo é uma doutrina verdadeira e real, e Jesus está voltando. Vocês vão fazer isso, vocês vão anunciar a minha volta, vocês vão fazer isso até que eu volte. Aleluia. Essa foi a ordem de Jesus. Mas quando celebramos a ceia, nós não podemos olhar apenas para trás, nem para o presente, apenas para o futuro. Nós temos que olhar para o lado também, porque a ceia só existe porque somos a igreja do Senhor, somos irmãos. Devemos suportar uns aos outros, devemos amar uns aos outros, devemos cuidar uns dos outros, devemos orar uns pelos outros, devemos perdoar uns aos outros. Então você pode olhar para 3, 4 pessoas aí que estão em sua volta e dizer: eu te amo, você é importante para mim. Te amo em Cristo Jesus. Somos a família de Deus. Somos a família de Deus. Amém? Sua dor é a minha dor, sua alegria é a minha alegria. Quando você conta a bênção, eu fico alegre. E quando você está triste, precisando de uma dificuldade, precisando de um milagre de Deus, eu também vou ficar triste. Porque isso é igreja, família. Amém? Se alegramos com as vitórias e nos compadecemos também das lutas. Precisamos cuidar uns dos outros, em nome de Jesus. Por isso, nessa hora eu queria que você fechasse seus olhos e orasse por essa pessoa que está do seu lado. Orasse por ela neste momento. Talvez você não sabe, mas ela está enfrentando uma das piores fases da vida dela. Talvez você não sabe, mas essa pessoa que está do seu lado, ela está precisando de um toque de Deus. Então eu queria que você orasse por ela. Pai, no nome de Jesus, esse ambiente profético, ó Deus, esse ambiente de cura e de restauração, eu entrego, Senhor, a vida dos meus irmãos. Se entrou alguém aqui hoje precisando de um milagre, Jesus, de uma restauração, precisando de uma porta de trabalho, precisando de uma cura, um toque na família, Pai, faça isso nessa hora, Deus. Os sinais seguirão aos que creem, Senhor. Oh, Pai amado, quando o justo está orando, Senhor, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Deus, eu não sei o que essa pessoa tem passado, eu não sei o que ela tem enfrentado, mas neste momento nós cremos no seu poder. Não há dor que o Senhor não possa curar. Não há, Senhor, luta que o Senhor não possa, ó Deus amado, acalmar. Não existe vento, não existe tempestade, não existe enfermidade. Nada é impossível para o Senhor. Fortalece a igreja nessa hora, Pai. Fortalece esse casal nessa hora, Deus. Eu não sei o que essa pessoa tem passado, mas o Senhor é um Deus que conhece. Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe. No nome de Jesus, nessa hora eu declaro correntes quebradas. Nessa hora eu declaro em nome de Jesus portas abertas. Nessa hora eu declaro em nome de Jesus alianças restauradas. Nessa hora eu declaro renovações espirituais, pessoas levantadas para a glória do Senhor, milagres extraordinários, milagres poderosos, sinais e maravilhas no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos partilhar a ceia? Amém? Come do pão e beba do cálice em nome de Jesus. Aleluia.
Muito obrigado, Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti. Muito obrigado por mais uma noite de celebração, por mais uma noite de encontro, por mais uma noite na Tua presença, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelas curas, muito obrigado pelos milagres, muito obrigado, Senhor, porque teremos uma semana abençoada. Muito obrigado, Senhor, porque teremos uma semana de vitória para a Tua glória, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, Espírito Santo, venha nos carregar, Senhor, venha nos guiar, Senhor, em todos os momentos. É o que nós te pedimos nessa hora, no nome de Jesus Cristo, amém. Celebramos a vida nessa hora, celebramos o amor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Jesus, aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Levanta sua mão em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça de Cristo esteja sobre você em todo o tempo. Que você possa resplandecer o perfume de Jesus por onde você passar. Que a sua família seja guardada pelo Senhor. Que você possa viver essa semana milagres poderosos, vitórias, conquistas para a glória do Senhor. Que você tenha experiências poderosas com o Senhor, em nome de Jesus. Que a sua família seja uma bênção, que o seu casamento seja uma bênção, que você possa viver uma vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Quem crê, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus.